Eu falei, é tamanho de Q5 e o preço de compras. E torque de Porsche. Não, o Heavy. Ah, o Heavy, tá bom. O 209, né? Porque ele falou assim, ele falou, que tamanho que é? Porque ele viu a foto da thumb, né? A foto não é fotogênica pra explicar o tamanho Não, do ele carro. viu minha foto na thumb e falou assim, pô, mas você nem ficou grande. Porque ele falou assim, você fica grande do lado de qualquer carro. Eu falei, você nem ficou grande. Eu falei, mano, o carro é grande. Essa é uma grande razão que a gente foi pra shopping. Então, porque... O que a gente pensou no começo? Eu sou uma marca nova. Só abriu um monte de concessionária e ninguém for. E o carro precisa ser visto, porque ele é proporcional. Teve gente que já fez isso. Mas esse carro, o que ele tem de diferencial? Ele começa pelo tamanho, realmente. A tua tração começa... Cara, parece isso aí. grande. E você tem que ver o carro ao vivo. Então, ter colocado o carro em shoppings, a gente já está com 38 shoppings no Brasil inteiro, e não é um stand de demonstração. São lojas em shopping, e mesmo quando a gente está no mall, a gente coloca a área para atender cliente. A Germânica em Limeira, acho que em Sorocaba, no shopping em Limeira? Sorocaba já está, exatamente. É dentro do shopping, né? É isso. Tem Vários aqui ainda, pontos. Oswaldo? Eu aceito mais. Mais uma coquinha, quando se der lá para Vanzinho, mais uma coquinha. Então, essa que é a ideia. As pessoas pagaram e é muito louco isso. Aliás, eu vi um cliente fazer o teu merchan aqui, hein? Olha aí, freguesia. Você que tá pensando em anunciar. Eu entreguei lá em Santa Catarina os 2 primeiros REV e aqui em São Paulo os 3 primeiros GTs, né? Valeu, mano. E quando eu fiz as entregas, eu sempre pergunto pra pessoa onde você viu e tal, né? E não é pra puxar o saco, não. Não, lógico, nem precisa. Mas o cara a gente falou assim, é brother, pô. Eu vi 2 vídeos. Do João Anacleto e do Oswaldo Ramos. O cliente me falou. Eu vi que o carro era bom com o João Anacleto falando. Aí eu fui ver que marca é essa, eu vi você falando. Eu vi esse Oswaldo Ramos, esse cara sabe o que fala, conhece a indústria brasileira, me passou confiança. Ele falou, tecnicamente eu comprei porque o João escreveu o carro e a confiança veio do cliente dos 5 primeiros, reportando exatamente isso. E muito louco. Os outros foram outros youtubers, tá? Vamos chamar de youtuber? Podemos chamar de youtuber? O jornalista. Porque acaba sendo, né? Mas aqui no YouTube é youtuber, né? E acaba formando, né, essa imagem, o impacto é impressionante. A gente chama de early adopters, né? Os primeiros compradores. 99% veio de YouTube. É impressionante. E aí o cara viu vocês falando no YouTube, o cara viu eu falando da marca no YouTube, o cara deu R$9.000 no Mercado Livre de Sinal. O cara pagou os R$9.000 sem ter visto o carro pessoalmente. Galera nas redes sociais fala, é brincadeira, é amigo pessoal do cara. Nada, gente. São milhares de pedidos pagos no Mercado Livre, casado com carros que estão embarcados. É esse frenesi todo que você falou, esse barulho todo. Eu sei porque eu sou muito ativo no Direct Messenger com quem me segue no Instagram. E, sem brincadeira, pelo menos 15 pessoas... Tudo bem, o universo é muito grande, 15 não é nada, mas 15 pessoas me mandaram o print falando assim, ó, reservei o meu no Mercado Livre. A primeira, beleza, a segunda, beleza. Teve um dia que eu fiquei o dia inteiro fora, até fiquei meio sem internet. Foi na viagem que eu fui para Argentina. E no voo e tal, e aí a Vivo deu um pau lá, essas coisas que acontecem, que é cada vez mais raro, mas ainda acontece. Eu cheguei e tinha 7 pessoas falando do Mercado Livre e tal. Eu falei, temos um case aqui, porque eu nunca tinha visto isso. Tinha visto na pré-reserva do Compass quando virou, quando mudou a geração que era turbo. Ali eu vi também muita gente falando. Mas ali foi... Mas ali massa, né? Aí quando a gente foi na coletiva lá de Interlagos do GT... É uma marca que já tem seus lovers. Sim, tudo, né? claro. E é um clube, né? É um grande clube, né? É isso. Apesar de vender carros com um jeito de SUV, mas com tudo de generalista... Queira ou não queira, não tem um hatch e um sedã na Jeep. É isso. Enfim, falei, porra, temos um caso aqui. E aí, eu me lembrei muito de você falar lá, até foi uma pergunta minha na coletiva, eu perguntei, quem que é a marca que caminho que vocês estão indo? SUV desse tamanho só, não sei o quê. Aí você falou assim, ó, a nossa ideia é bater, não, né? É ter como rivais Jeep e Volkswagen. Jeep, Toyota, Volkswagen. Jeep, Toyota e Volkswagen. Na verdade, porque são carros que as pessoas têm. É o carro de volume, né? Que as pessoas têm essa faixa de preço. Você tem Jeep, Toyota e Volkswagen. E a gente não tinha o preço aí na época. Né? Não. Mas é que, como eu não falei o preço, eu falei Jeep, Toyota e Volkswagen. Aí eu falei, pô, será que vai ter um carro de 200 pau? E aí veio, eu falei, caraca, velho, o tamanho do carro por 210 mil. Então, eu acho que muita gente que... Porque no fim das contas, como eu falo muito com o consumidor,
Tudo bem, quando eu tô lá, apesar de eu fazer graça e tal, eu sei que o cara me trata como especialista, mas eu não fico de professor, então acho que fica até mais leve pro cara ver. Agora, como eu falo muito com esses consumidores, ninguém mesmo imaginava que ia ter uma versão de 210 mil. O que acontece, e é muito curioso, tá? Esses inúmeros pedidos aí que a gente tá na mão, a gente não gosta de ficar falando de pré-venda, a gente quer mostrar emplacamento esse mês. Vai fechar o mês com o número de emplacamento. Eu fiquei procurando esse mês e falei, puta, não saiu ainda, mano. Não. Nós vamos fechar o mês, aguarde. Vai ser uma curva de emplacamento que vai acontecer. Aí nós vamos falar do fechamento do mês. É muito curioso, porque primeiro, 50% é GT, 50% é Premium, entre Heavy e Heavy, 50% é GT. Não, tá vendendo de 200 mil. Tá vendendo GT, a versão mais vendida. Subiu o degrau, né? Subiu o degrau. A marca se posicionou com um desejo de eletrificação. E o cara vai numa lógica, né? Portanto, a mais eu pago isso. E as pessoas, quando a gente fez no dia 6 de março, a gente anunciou o preço para vocês de imprensa, teve uma explosão de fluxo no Mercado Livre. Explosão. A gente virou, né, maior... não sei se você sabe, inclusive, você contribuiu na história do YouTube também. No primeiro trimestre desse ano, com todos os vídeos que a gente conseguiu produzir de conteúdo, nós vimos uma marca automotiva número 1 no YouTube. Porra. Número 1 no YouTube. Em views. Nossa, cara. Nós somos uma marca número 1 no YouTube. Porque vocês chamaram todo mundo também. No Google Search, a gente é 50% de uma montadora grande. No YouTube, a gente é número 1. Isso eu falei com o Zeca. Eu falei, Zeca, não dá, velho. Chama todo mundo. Mas mas isso Chama é bom mundo. Também, porque assim, você deixa livre também, né? Deixa livre. Cada um tem o seu público, às vezes, mais micro. Você é um perfil que tem um público mais macro. Tem que trabalhar todos os layers, não tem jeito, né? Mas o grande ponto, que a gente estava falando do tamanho, é que as pessoas viram esses vídeos, viram esse preço, pagaram os 9 mil reais no Mercado Livre sem ver o carro. A gente abriu os stands no shopping. O que foi muito legal? As pessoas chegaram e falaram, cara, esse carro é enorme. As pessoas não tinham dado conta, porque você fica olhando o número, 4,65 m. Você não faz ideia do que é 4,65 m. E quando você chega lá e vê o carro, primeira surpresa, você fala, nossa, o carro é grande. Quando você dirige o carro, você fala, é brincadeira, não tem nada parecido. A suavidade. Aí a suspensão está ajustada, a direção está ajustada, o multimídia está funcionando em português, o motor arranca com uma força impressionante, o consumo de combustível de carro híbrido de verdade, a experiência de dirigir o carro elétrico, no caso do PHEV e do GT, é real. Então, são 3 fases, né? Teve essa fase da preparação da informação, tem a fase de ver o carro no shopping e depois a fase do test drive. Mas para mim o grande lance vai ser o Heavy. Não em vendas nem nada disso. O cara entender a diferença. Porque tem um Corolla Cross, que tem isso e vende muito. Sim. E aí esse cara, que é mais tradicionalista, tá? Por isso foi para Toyota, ele vai fazer a comparação. Na hora que ele entrar, ele vai tomar um choque. E na hora que ele andar também.